Olá meninas, hoje vamos fazer esta capa de agenda que eu achei lindíssima, lindíssima, com os materiais da costura de coração, napa estampada com os gatinhos, camurcinha cor-de-rosa, super fofinha. Eu optei por colocar apenas um bolso deste lado, onde podem pôr uma caneta, podem colocar faturas, podem colocar algumas notas que sejam importantes e que vocês precisam ter sempre com vocês, ou até mesmo notas de dinheiro. Eu não pus aqui nenhum suporte para colocar canetas, porque achei que a estampa estava tão linda que não quis tapar. Então ela ficou assim. Lembrando, mais uma vez, que todos os materiais são da costura de coração. Vocês podem escolher a vossa estampa, podem escolher em napa, toda em napa, como podem escolher a camurcinha. Eu optei por usar a camurcinha porque acho que ficou lindíssimo. No forro usei também a tela impermeável estampada. Vocês, se quiserem mandar estampar igual a napa, peço imensa desculpa, a tela com a mesma estampa da napa, vocês podem mandar estampar, que a Fernanda também estampa, e podem escolher a cor da camurcinha, que ela é tão fofinha, e podem escolher a cor da estampa. Pronto, eu usei assim, mas vocês podem optar por o material que quiserem. E pronto, acho que a apresentação está. E agora vamos ao passo a passo. Vamos então começar a fazer a nossa capa de agenda. Eu escolhi estes dois padrões, a camurcinha em tons de rosa e este estampado de gatinhos muito bonito. Já sabem que todos estes materiais são da costura de coração. Vocês falem lá com a Fernanda, escolham a vossa estampa. Isto são opções que vocês têm, mas tem lá bastante material e várias estampas à vossa escolha. Então, eu do retângulo que precisava para fazer a capa de agenda, o que é que eu fiz? Esta vou fazer com este formato. Então, o que é que eu fiz? Eu dobrei a meio, achei o meio dela. Depois, no meio, eu arranjei até foi um pratinho, né? Está aqui, um prato. Do meio eu coloco da pontinha até à marcação e faço um risco. Do outro lado, a mesma coisa. Pronto, feito isso, peguei num bocadinho de tela ou de forro, como vocês quiserem chamar, apliquei e fiz uma costurinha com esse formato. Vamos agora então desvirar. Vamos desvirar bem e fazer o seguinte. Eu tenho então aqui a outra parte que eu vou utilizar. Vou colocar aqui. Eu marquei uns 9 centímetros. Portanto, vou aplicar aqui direitinho. Apertem bem esta parte daqui. Vocês quiserem fazer no tecido, também podem fazer no tecido. Se quiserem fazer na napa, eu sou sincera, acho que a napa é o ideal. Porquê? Porque depois a agenda a gente acaba por usar bastante. E qualquer coisinha, marcas ou assim, nós acabamos por passar um paninho ou um toalhete umedecido e tira bem, portanto, qualquer mancha que possa ter, porque é uma coisa que nós usamos diariamente. Pronto,
eu ajustei assim. Agora vou passar um pesponto neste formato todo, não é? E depois vou achar a medida total que eu quero. Vou acertar na medida total que quero, que é de 34,5 por 24,5. Então eu vou fazer a costura e já volto para vocês verem. Pronto. E ele fica assim. Então eu aqui já acertei as medidas, que fica com 34 por 24,5, tá? Esta parte vamos reservar. Entretanto, já cortei também o forro na mesma medida. Já fiz uma aba para um dos lados com a medida de 9. Deixa-me confirmar. Qualquer das maneiras, as medidas depois vão ficar aí. 8. Aqui, ela depois pronta ficou com 8. Portanto, podem cortar com 9 por os 24,5. Cortei o forro também. Coloquei direito do forro com direito do material principal. Fiz uma costurinha, virei e rebati e costurei em toda a volta. Ficamos com uma parte pronta. Agora, na outra parte, que é na mesma medida, entretanto, já fiz um acabamentozinho no fecho, porque a Fernanda quer colocar um bolsinho dentro da agenda. Então, eu vou ver para onde fica o meu fechamento, porque eu vou querer ela assim. Então, o meu fecho vai ficar para aqui. Vou marcar o meu meio. Vou marcar o meu meio. Vou marcar também o meio da minha aba. Pronto. E o que é que eu vou fazer? Vou colocar o meu fecho aqui, faço uma costurinha, pego no forro direito com direito, faço uma costura, viro e rebato. Eu vou fazer isto e já vos mostro. Pronto, já coloquei o fecho, já coloquei o forro, assim. Agora, com a outra parte de forro maior, nós vamos colocar aqui na parte de cima do nosso fecho, vamos fazer na mesma uma costura, vamos virar, eu vou fazer já a costura, para vocês ficarem a perceber o que é que eu quero fazer. Porque esta parte, além de ter o bolsinho com o fecho, vai ficar também como a aba primeiro para colocarmos a capa, não é? Da nossa agenda. Porque senão, se levasse o fecho só fechado, não ia ficar, não ia dar para colocarmos a nossa capa, não é? Vou virar e vou rebater. Mas vou fazer como se fosse assim um viés. E deixar ficar assim inteiro, estão a ver? Deixo inteiro. Vamos lá. Acho que é fácil de perceber o que eu quero fazer. Inclinem bem a parte do fecho. Vão chegar aqui e vão já fechar assim o bolsinho igual, ó. Em toda a volta, fazem a costura em toda a volta e ficamos com o nosso bolsinho e com a nossa parte para encaixar a aba. Agora, com as nossas duas partes da aba feitas, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui uma de um lado
outra do nosso forro. Vamos segurar aqui já. Tendo estas duas partes prontas, eu vou pegar na pala, são 2 bocadinhos, eu vou fazer com a camucinha de um lado e a estampa do outro. É 2 bocadinhos de 10 por 6. Num dos cantos, vocês escolhem o canto que querem fazer, arredondam com o cone de linha e passam uma costura. Fazem a costura em toda a volta e viram a palinha. Depois fazem também um pesponto em toda a volta. Pronto. Tenho a minha palinha pronta. E agora marco o meio da pala, marco o meio da minha parte exterior e já seguro a minha pala aqui. Meio com meio, já vou segurar. Outra coisa, eu não estruturei nem a pala, nem a agenda, a capa, porque como é em napa, acho que não tem necessidade, porque ela já fica durinha e este material também não tem necessidade de estruturar. Mas se vocês quiserem, podem estruturar. Eu, por opção, não estruturei. Pronto, fica assim. Agora, quando nós virarmos aqui a nossa capa, ela vai vir para aqui. Agora, está na altura de fazermos a marcação da nossa mola, né? Para fecharmos. Portanto, vamos colocar aqui a meio da nossa agenda e vamos marcar 4 centímetros, porque depois ainda leva a costura e assim, portanto, a meio vamos marcar 4 centímetros. Só ali uma pintinha. Vou colocar a minha mola, vou colocar também a minha mola aqui. Aqui eu também vou deixar 2 centímetros. 2 centímetros na pala, 4 na parte do nosso corpo. Colocamos a nossa molinha e depois vamos passar para o fechamento da nossa capa de agenda. Pronto, já apliquei a minha molinha, apliquei deste lado, deste ainda não apliquei, fiz a marcação, mas ainda não apliquei. Depois, no final, eu aplico, porque assim já sei ao certo no sítio em que ela tem que ficar. Agora, vamos pegar no nosso forro, vamos ver para que lado é que nós queremos o nosso fecho, que será para este. Portanto, vamos colocar assim. Vamos acertar tudo muito bem acertadinho. Vamos fazer uma costura em toda a volta. Deixamos um pouquinho, eu vou deixar neste lado daqui, um pouquinho para podermos desvirar a nossa agenda. Vocês podem deixar aqui, como podem deixar na parte de cima, onde vocês quiserem. Também, se quiserem, podem pôr uma fitinha a meio, para depois, como eu tenho aqui na minha, normalmente as agendas já têm as fitinhas, mas eu apliquei uma outra, caso seja num outro caderno que não tenha fitinha, já fica. Esta, não tenho aqui nenhuma fitinha azul que fique bem, ou a cor que fique bem aqui, eu vou deixar sem fitinha. Normalmente as agendas têm, pronto. Mas se estiverem a fazer para um caderno, apliquem a fitinha. Pronto, então feito isso, eu vou passar uma costura em toda a volta, vou desvirar e já volto novamente. E pronto, está desviradinha. Olhem como ela fica tão bonita. Agora, aqui, eu acabei por deixar aqui embaixo porque é mais fácil
do que ali. Depois fica muito grosso para conseguirmos virar e fazer um pesponto certinho. Então, aqui agora vamos virar para dentro. E vamos aproveitar e já fazemos um pesponto em toda a volta da nossa agenda. Eu vou passar o pesponto. Eu vou começar daqui, vou andar até aqui. Depois vou arrematar e vou colocar a linha desta cor para ficar um acabamento bonito. Vou fazer isto e já volto novamente para vos mostrar. E pronto, assim fica a nossa agenda, ou melhor, a nossa capa de agenda. Já apliquei o botãozinho, sempre cabe bem na medida que eu tinha falado, 2 cm daqui para cá e 4 daqui para cá. Vamos colocar, vou colocar a minha agenda só para vocês verem. Aqui encaixa, aqui encaixa. Ó, ela fica bem justinha aqui dentro. Ficamos com o bolsinho para colocar uma caneta, ou o que quisermos. Faturas, o que quisermos. Em relação à caneta, o que é que eu vos queria dizer também? Vocês podem colocar, deixem-me só fechar aqui para vocês verem como ela fica bem justinha. Olha que linda que ela fica. Deixa-me levantar um bocadinho para cima. Olha que encanto, charme mesmo que a nossa capa da agenda fica. Lembrando sempre, ou melhor, lembrando mais uma vez que todos os materiais são da Costura Decoração, inclusive as molinhas. A estampa em napa com os gatinhos, a camucinha em cor-de-rosa, super fofinha e que dá um charme espetacular às nossas peças. O forro foi em tela impermeável estampado também. Se vocês quiserem, por exemplo, se gostarem desta estampa, se quiserem forrar o forro igual à estampa, falem com a Fernanda que elas também estampam a tela impermeável. Pronto, eu como tinha assim aqui, pus este e acho que fica muito charmoso. Outra situação, vou voltar a colocar, porque eu sou vaidosa, né? Sou dessas vaidosas. Deixem-me levantar, convém levantar assim um bocadinho, pronto. Vamos lá, pô-la bem para o sítio. Outra situação, por exemplo, nesta minha eu coloquei aqui um bolsinho para colocar a caneta. Só que eu achei que esta estampa estava tão linda para tapar que não quis colocar aqui o bolsinho. Mas vocês quiserem podem colocar o bolsinho, é uma ideia. Como eu digo sempre, as bases ficam feitas, depois a decoração vocês façam do jeito que vocês gostarem. Usem a criatividade. Mais uma vez eu digo, costura criativa, é por isso mesmo que se chama costura criativa. É para usarem a vossa criatividade. E pronto,